Olá pessoal, bem-vindo à aula 4 da Mentoria Express. Hoje nós vamos aprender análise gráfica, ok? Vamos aprender os conceitos principais da análise gráfica. Isso é importante porque você precisa ter uma análise gráfica para ter uma assertividade maior, para que você possa também ter resultados no mercado. Sem análise gráfica você não consegue ter resultados, certo? E não dá para ficar jogando como muitos fazem aí, de forma sem ter um estudo acima do que ele vai fazer, em cima do que ele vai fazer antes de fazer uma entrada no mercado. Então é necessário a análise gráfica, ter uma base de análise gráfica para você poder começar a operar no mercado. E hoje a gente vai resumir de forma prática e essencial a análise gráfica para que você possa estar inteirado do que está acontecendo no mercado, ok? Então vamos lá. Isso aqui é chamado Candlesticks. Eu não vou me deter na história, não vou me deter da onde ele veio. Eu quero fazer que você entenda o que é a leitura gráfica, ok? Então aqui nós temos neste corpo aqui, ó, nós temos nessa região aqui a abertura do candle. Ele abre como um fiozinho, apenas um filetezinho, certo? Ele desceu que veio até na mínima e subiu, tá? Subiu até aqui e retornou o fechamento aqui. Por isso que ele se tornou um candle verde, tá? Porque o verde é de alta. Já o candle de baixa, ele veio de uma alta, ele abriu apenas um risco aqui, ó, certo? E ele tentou ir aqui na máxima, que foi na máxima do anterior, desceu. Como ele veio para baixo da abertura, ele se torna vermelho, então, ou seja, um candle de queda, certo? E aqui ele chegou até nessa mínima aqui e subiu fechando aqui nesse ponto, certo? Então o básico dos candles são isso, tá? A abertura, o máximo onde ele chega, o máximo onde ele chega na alta e o fechamento, tá? Então, ou seja, se ele abre aqui, desce, né? Desceu, provavelmente ele era vermelho, depois subiu, ficou verde, e aí após ele ter chegado numa máxima, ele fechou nesse ponto, tá ok? Espero que estejam entendendo essa parte, e se tiver dúvidas, temos também nosso grupo fechado, ok, pessoal? Então vamos para as partes dos patterns, tá? Que é a parte essencial de candles de reversão. O que é reversão? Reversão é isso aqui, ele começa na alta e depois começa a descer, né, para a baixa, ou começa na queda e começa a subir. Então é um retorno. Então esses candles que eu vou mostrar agora para vocês, nada mais é que candles de reversão, ok? Bom, aqui nós temos o chamado hammer, tá? Seria um martelo, é um nome que se dá no mercado. Então o que acontece? Ele veio de uma queda, os candles vieram, né, descendo, subindo, descendo, e acabou formando esse camarada aqui. Pode ver que a partir dele o gráfico teve uma potencial direção de alta. Não quer dizer que daqui ele vai subir. É um potencial indicador de alta, tá? Então, na realidade, o que acontece? Existem vários fatores que podem interferir nesse movimento. Notícias, grandes players, enfim. Mas, em modo normal, ele deve... Quando aparece esse camarada, ele deve subir, não necessariamente, tá ok? E aqui ele está aqui novamente, ó. Pode aparecer dessa forma, né? Aqui, ó, ele veio em queda e se formou neste ponto. O hammer é um dos indicadores, um dos candles que eu considero que indicam reversão mais eficientes do mercado. Os restantes eu não creio muito, tá? Olha só ele aqui de novo, né? Fazendo um bullish, certo? Aqui, ó, a zona de suporte, já vou explicar. Ele fazendo um pouco diferente, um hammer aqui, ele subiu, né? Aqui é um hammer invertido, depois ele caiu, né? Quando acontece um hammer invertido, ele reverte o movimento de alta, né? Pequeno movimento de alta e desceu, aí subiu, né? E ele indica muito essa questão aí, tá bom? Já nós vamos falar sobre suporte e resistência. Ali ele novamente o hammer invertido, tá? Então quando acontece ele aqui, ó, ele está invertido, ele acaba fazendo uma pequena reversão. Não quer dizer que vai reverter. Aqui ele também está aqui, ó.
acabou subindo. Beleza, pessoal? Então, esse é o conceito básico, pessoal. Esse é o conceito básico que você deve aprender, tá? Esse é o básico que você deve aprender para começar de forma profissional no mercado. Então, estou ensinando o essencial para você, por isso ele se chama Curso Express. É uma forma rápida para você entender e começar a aplicar. Não adianta eu passar milhões de estratégias aqui, aonde você vai pegar e não executar nenhuma. Eu quero que você execute o que é mais fácil. 1 mais 2 é 4, é simples assim, tá? Então, na próxima aula nós vamos aprender agora sobre estratégias, ok? Então, a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, fui!